Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para a gente poder fazer a revisão do nosso livro 1984, do autor George Orwell. Eu tenho aqui uma edição legal, que é a edição da Companhia das Letras, que é uma edição baratinha que você encontra hoje num livro novo. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser adquiri-lo. Bom, esse foi o último livro escrito pelo Orwell, em 1949, pós Segunda Guerra Mundial, e ele trata de uma distopia de como seria um mundo governado exclusivamente por governos totalitários. Os países eles deixam de existir nessa época, que seria o 1984, já deixaram de existir, e você tem apenas três grandes, digamos, continentes-estados, que são a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. E o nome dos continentes ele é razoável de você tentar visualizar, pelo menos onde que eles se encaixam ali no mundo, mesmo sem que a leitura te diga isso diretamente. Se você já ouviu falar alguma coisa sobre 1984, provavelmente foi sobre o Big Brother, o Grande Irmão, que é uma espécie de entidade em que as pessoas elas são constantemente vigiadas por câmeras, que ele chama aí de teletelas. E essas teletelas elas controlam todos os aspectos da vida da população. Desde a hora que a pessoa tem que acordar, a hora que ela tem que fazer exercício, a hora que ela vai para o trabalho, que ela fica sendo constantemente vigiada. E o governo diz que isso é para a segurança das pessoas. Então elas tiram a liberdade para que aumente a paz. Porque se você está controlando a todo momento a população, você tem mais chance de identificar se alguém estiver cometendo algum crime, ou pelo menos o que esse governo ele chama de crime. Curiosamente, a história se passa em Londres, ou no que seria a Londres prevista pelo Orwell em 84, e a ascensão desse governo totalitário serve para fazer um controle da vida da população, porque eles alegam que a população precisa de alguém constantemente comandando o que elas têm que fazer para que elas possam viver em paz. O partido, como é retratado o governo no livro, ele tem três lemas, que são guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E é bem engraçado porque são sempre ideias opostas, mostradas como lemas no partido. Inclusive os ministérios que a gente é apresentado, o Ministério da Verdade, que produz lá as notícias falsas, o Ministério do Amor, que é o responsável pela tortura das pessoas que têm o duplo pensamento, que são capturadas pela polícia das ideias, que é a polícia que é contra as ideias, quando a pessoa começa a pensar, começa a tentar ter ideias próprias, essa polícia vai, prende as pessoas, leva-as para tortura e tal. Então você tem essa plena noção do que pode acontecer, pelo menos a descrição inicial do livro. O Winston, que é o nosso personagem principal, ele é frustrado pelas ideias atuais do partido, ele sente falta de algumas coisas básicas, como ter contato com outras pessoas, sem ter medo de que essas pessoas possam denunciá-lo por algum motivo para a polícia das ideias. Ele quer relembrar um passado em que o partido não existia. Então ele fica tentando puxar da memória, perguntar a pessoas mais velhas do chamado proletário, para ver se elas tinham essa noção de como era a vida antes e se a vida realmente melhorou. Porque o partido, como ele controla todos os meios de comunicação, ele sempre faz um pronunciamento sobre a produção, sobre como que a vida das pessoas está, e ele sempre mente sobre tudo que está acontecendo. Porque já que ele controla todos os meios de comunicação e controla inclusive as notícias do passado e do presente, ela pode falar qualquer coisa. E todas as coisas que elas falam é sempre que o partido é a melhor coisa que já existiu ali para a humanidade. Inclusive isso dá bastante ideia sobre coisas que a gente vê hoje, Sobre o controle de informações, sobre as câmeras que estão na rua, que veem as pessoas, sobre essa redução da liberdade. Uma coisa que eu ouço falar muito é, caramba, eu falo num produto, ele aparece ali como propaganda, então é como se a gente estivesse sendo o tempo todo vigiado
por um grande Big Brother, que é essa entidade que fica constantemente vendo os nossos dados, vendo as nossas conversas. No caso aí, publicitariamente, traz os produtos que a gente espera, que eles esperam, né, que a gente compre. Eu achei a leitura do livro muito dramática, no sentido de você sente o drama do personagem, você fica com medo junto com o personagem, porque você acaba trazendo algumas dessas ideias para os seus dias atuais, né? A gente tem essa mania de projetar alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, no nosso momento. Então você fica nervoso se alguém está lendo as suas conversas, se está vendo através da sua câmera, se alguém está lendo os seus pensamentos, e você fica sempre ansioso, talvez, com essas ideias que o personagem passa por isso. Já coloquei o alerta aí de spoilers, então agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre fatos que acontecem no livro que me deixaram um pouco nervoso, vamos chamar assim. O livro, ele não traz um final feliz. O livro não traz a solução para acabar com os governos totalitários, para a volta da democracia, pelo contrário. O livro diz, a mensagem final do livro é que esse governo vai existir para sempre. Porque as pessoas, elas não têm o desejo de se rebelar. Apesar do governo ter uma entidade, né, que é o Goldstein, que seria o inimigo desse governo, parece que é uma entidade criada pelo próprio governo para que as pessoas que têm a ideia de se rebelar possam ter algo em que se agarrar e o governo pegá-las depois. Isso me lembrou bastante a Matrix, né? Se você já viu Matrix, você sabe que algumas pessoas não se adaptam à Matrix e elas causavam erros, né, em cascata no programa que podia vir a quebrar toda a Matrix. Então, as próprias máquinas criaram Zion, que é a cidade humana, né, que existe de fato no planeta, que a Matrix vai libertando as pessoas que não têm essa conexão muito grande com a Matrix, e aí depois as máquinas vão lá e destroem Zion. Por quê? É uma coisa toda prevista. A mesma coisa acontece com esse Goldstein. Ele é como se fosse o Zion da Matrix, e aí as pessoas, elas buscam, né, essa entidade para poder se rebelarem, e ela acaba se mostrando o próprio partido, que acaba capturando o Winston em uma das suas jornadas e levando ele para o Ministério do Amor. O Winston é capturado junto com a Julia, que é uma personagem a qual a gente é apresentado de duas maneiras. Primeiro, a perspectiva do Winston, que ele achava que era uma pessoa super ligada ao partido, porque ela era super exaltada com o partido, ela parecia fazer tudo que o partido previa, mas ele acaba encontrando nela uma liberdade, um meio de fuga, um escape daquela sociedade na qual ele estava vivendo. A Julia acaba se mostrando uma pessoa livre, que faz o que ela quiser, com algum receio de que o partido possa encontrá-la. Inclusive, eles conhecem uma pessoa, que é o O'Brien, que se mostra como ele é um cara eminente no partido, mas se mostra como um antagonista do partido, né? Ele quer combater aquele totalitarismo. Ele convida o Winston e a Julia para fazer parte dessa rebelião, e dá um livro para o Winston ler sobre essas ideias do Goldstein. E é muito interessante porque você descobre que esse livro, na verdade, foi escrito pelo partido. E nada que está ali é falso, mas é porque ele te dá, ele fala o seguinte, ó, você está lendo tudo que você leu naquele livro, você já sabia antes. Ele apenas está reforçando algumas ideias para que você consiga ficar com mais firmeza na rebelião e depois ter o seu espírito quebrado pela tortura e voltar a acreditar no partido. O Winston é preso, a gente perde um pouco a noção do tempo ali na prisão dele. Você não sabe quanto tempo se passa, porque ele não sabe quanto tempo se passa, ele não sabe se são dias, se são meses, e ele fica preso em vários estágios. Primeiro num estágio mais deplorável, em que ele é jogado lá com
com os prisioneiros, é dado pouca comida, é dado nada, liberdade nem dele se movimentar ou falar com outras pessoas. Depois ele é torturado e ele é levado para um outro tipo de prisão, uma prisão em que começam a tratá-lo melhor. Né? Porque, como ele já está sendo torturado, a ideia é que ele perca esse duplo pensamento, ou melhor, que ele adquira esse duplo pensamento para que ideias antagônicas e às vezes paradoxais consigam coexistir na mente dele. Que essa é a ideia do partido. Por exemplo, tem uma frase que é muito citada, que é o seguinte, ó, 2 mais 2 é 4. Né? A matemática ela prevê isso, obviamente. Um sistema de base 10, obviamente, a gente está falando. E o partido ele fala, ó, se a gente quiser, você vai acreditar que 2 mais 2 é 5. Então, esse 2 mais 2 ser 4 e ser 5, que são ideias paradoxais, elas vão coexistir na sua cabeça sem nenhum problema. E é exatamente isso que o partido tenta fazer com as pessoas que ele tortura. Ou com as pessoas, de uma maneira geral, sem torturar. Porque é isso que ele vai expressando ao longo do livro, e é essa angústia que você vai sentindo de, meu Deus, como é que isso está acontecendo e ninguém faz nada por isso? É porque às vezes as pessoas nem percebem. Elas estão tão imersas naquele meio, elas estão tão imersas nas ideias do partido, elas acreditam tanto no partido, que para elas aquilo é completamente natural. E talvez essa tenha sido a maior angústia quando eu li o livro, foi perceber que talvez a gente esteja se encaminhando, não para um governo totalitário igual é descrito ali no livro, mas nós estamos nos encaminhando para que ideias antagônicas, paradoxais, consigam coexistir na nossa mente e a gente não tenha nenhum problema com isso. Que a gente não se lembre do passado, se foi o nazismo que era ruim, ou se era a democracia, por exemplo, que era ruim. Porque se o lado vencedor ele disser que a democracia que é ruim e o totalitarismo é bom, a gente pode, em algum momento, passar a acreditar que isso é verdade e duvidar da democracia, por exemplo. Que é uma coisa que acontece no livro. O governo ele sempre descreve a si mesmo como uma coisa muito boa e fornece dados, por mais que sejam falsos, para mostrar que eles estão certos. Então é um livro angustiante de você ler, e é um livro que você não vai conseguir parar de ler por conta dessa angústia, você quer saber o que vai acontecer. Eu achei o final muito surpreendente, no sentido de, conforme o livro vai andando, você já espera que aquilo vá acontecer. Mas a angústia é tão grande por aquilo acontecer que você não para de ler o livro até chegar na última página. E uma coisa que eu vi alguns literários comentando é que parece que o Orwell sentou na máquina de escrever e escreveu o livro de uma vez só. Porque ele te dá ele vai sempre progredindo aquela angústia, e parece que você está lendo enquanto o Orwell está escrevendo o livro, o que é muito legal de você sentir, né, essa emoção ao fazer a leitura desse livro. Bom, pessoal, não falei tudo aqui sobre o livro, é claro. O livro ele é razoavelmente grande, tá? Então, comparado aí com a Revolução dos Bichos. Ele tem 400 páginas e você pode encontrar outras versões aí na internet. Tem uma versão muito interessante com capa dura, que ele te dá vários prefácios e pós-fácios, inclusive com várias capas que foram as capas de lançamento dos livros em vários países. É uma edição bem legal também de você, se você gostar, de você adquirir. Vou deixar o link também aqui na descrição para você dar uma olhada no livro. Ele é muito bonito. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum outro livro que você queira que a gente faça o review, só você deixar aqui nos comentários para que a gente possa trazer, né, o conteúdo que vocês gostem, que vocês queiram conhecer, sobre o qual vocês querem conhecer. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.